contar uma história que tem a ver com o petar, né? Que aconteceu na minha biografia. Quando meu filho estava no primeiro ano, eu estava participando da escola de uma forma mais ativa, assim, que eu nunca deixei de participar, né? A gente atende vários alunos da escola, todo ano tem palestra, reuniões, mas naquela época eu ia uma vez por semana na escola e nas quintas-feiras, nas reuniões pedagógicas, e teve, acho que em agosto, se não me engano, já estava todo esse movimento de chegada ao... Ficou mudo, Jaque? Acho que tu silenciou. Tá mudo. Agora deu. Deu? Estava entrando uma ligação. Deixa eu só desabilitar aqui o meu WhatsApp. Tá bom. Tá. Uhum. Pronto. Voltando, então. Então, era ano de 2012, né? O meu filho estava no primeiro ano da querência, e aí estava a turma do sétimo ano, estava no movimento aí de propetar no final do ano. E tinha uma proposta que e dois professores, não sei se eram da turma ou um auxiliar, eu sei que ia dois professores e um saiu da escola no meio do ano, não estava mais trabalhando lá. E aí aconteceu de que uma das primeiras reuniões do semestre, as mães estavam muito na dúvida e muito preocupadas se ia sair a viagem ou não, porque eram 14 alunos e um professor só, e não estava se achando alguém para substituir. E esse professor estava achando difícil ir sozinho com 14 adolescentes, né? E era uma turma mais ou menos meio a meio, assim, em torno de 50% meninos e meninas, né? Em torno de 14 anos. E aí estava essa, e chegou a se aventar na reunião, bom, então esse ano não vai ter viagem ao Petar, e saiu espontâneo de mim, assim, eu disse, não, tem que ter essa viagem, nem que eu vá como auxiliar do professor. E aí as mães me olharam, assim, com o olho regalado, nossa, uma médica para ir junto, aí a gente aceita. E no fim eu ganhei essa viagem de presente, porque para mim foi um presente, assim, ter podido acompanhar as crianças e ter participado da experiência do petar, né? Então, quero dizer para vocês que vale a pena a força de trabalho, tudo isso para juntar a verba. Quem for acompanhar os adolescentes vai ter uma experiência maravilhosa como adulto também, porque é um caminho assim de reaproximação da natureza e realmente um lugar geográfico que é espetacular, né? É algo que a gente, às vezes, está caminhando aqui na Terra, na superfície da Terra, e não sabe as maravilhas. E essa coisa, assim, de a Terra ser um organismo vivo, né? Nessas cavernas, a gente percebe isso muito intrinsecamente. E isso tem a ver, né, com o currículo do sétimo ano, vamos dizer, com o estado de consciência e de sede de aprendizado que o currículo Waldorf respeita muito. Cada época, cada idade tem um tema, né, importante. Então, esse tema de conhecer as profundezas da Terra, a mineralogia, é muito importante nessa idade. Vocês vão ver. E tem a ver com essa questão da sexualidade, inclusive, que é o tema da nossa palestra. Então, vale a pena, continuem aí, contem comigo com outras situações aí que vocês queiram a minha ajuda, que eu puder colaborar de alguma forma. Para quem não me conhece, né, não consigo ver todo o público que está aí. Para quem não me conhece, eu sou pediatra desde 93, então já faz mais de 30 anos que eu sou pediatra, e eu brinco que eu sou pediatra desde a metade da faculdade, quando eu resolvi ser pediatra. Eu nunca atendi adulto, porque eu fui direto para a residência de pediatria. E nesse meio tempo eu fiz também a minha formação em medicina antroposófica, que naquela época era em São Paulo. Aqui, hoje em dia, as várias formações práticas para vários
estudos, para várias coisas da vida prática, né, que a antroposofia se propõe a ter, tem espalhadas pelo Brasil todo. Aqui no Rio Grande do Sul nós ainda estamos muito engatinhando, temos a formação Waldorf, mas para terapias, por exemplo, ainda tem pouca coisa. Mas em Santa Catarina tem, né? Inclusive agora a gente tem uma associação de medicina antroposófica que é a Associação Sul, como é que se chama? ABMA Regional Sul. Então é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aí a gente se fortaleceu, porque Santa Catarina é um centro muito antigo, assim, meio que junto com São Paulo e Minas Gerais, onde a área da saúde, sob o ponto de vista da antroposofia, se desenvolveu mais, né? Então, se vocês depois tiverem interesses em fazer cursos, em algum aprofundamento, entre em contato que eu posso encaminhar vocês para todas essas áreas terapêuticas, além da medicina antroposófica. E podemos também, né, se tiver interesse, fazer cursos básicos nessa área, organizar aqui em Porto Alegre. Então, a minha formação foi meio junta de pediatra e de médica antroposófica. Sempre trabalhei no consultório e em hospitais, principalmente em emergências e internações pediátricas. Sempre gostei de manter esse vínculo com a medicina do hospital, a medicina tradicional, porque a proposta da medicina antroposófica, quando a gente começa a estudar, já tem assim como um grande fundamento que é ser uma medicina que amplie os conhecimentos da medicina tradicional, acadêmica, e nunca negue ou que seja uma alternativa, ou uma ou outra. Não. A gente, sendo um bom médico do ponto de vista acadêmico, a gente pode, com a medicina antroposófica, ampliar os nossos conhecimentos e ver o ser humano de uma forma mais integral, né? Hoje em dia tem muito esse termo de medicina integrativa. Então, esse ser humano, do ponto de vista mais integral, nas suas relações com o seu próprio corpo, com a natureza, com o seu ambiente, com a sua biografia, essa é a proposta da medicina antroposófica. E, dentre as minhas especializações, assim, ao longo da vida, logo que eu terminei a residência, eu fiz um curso de extensão em adolescência. E eu sempre usei essa minha especialização no consultório e na medicina escolar, porque não é todos os pediatras que gostam de atender adolescentes ou que estão preparados para isso, e eu sempre gostei, sempre foi uma área que me agrada, que eu acho muito bom a consulta com eles, né? Então, eu aqui no consultório atendo até 18, 21 anos. Do ponto de vista da antroposofia, da pedagogia Waldorf, a infância, a época de crescimento e desenvolvimento são 3 setênios, né? Então, 3 vezes 7, 21. Até os 21 anos, o pediatra pode fazer esse acompanhamento desse jovem adulto aí que está no finalzinho da adolescência. Então, outra coisa que eu tenho, assim, muitos pacientes que são alunos Waldorf, que estão na querência, em jardins de infância Waldorf. Atualmente, eu tenho ido regularmente como médico escolar na Escola de Educação Infantil na Figueira, ali em Ipanema. Então, mais ou menos isso aí. Depois, se alguém tiver alguma outra dúvida ou querer perguntar alguma coisa sobre mim, me pergunte. E tenho 2 filhos, 2 meninos, que na verdade já são 2 homens adultos. Um vai fazer 30 esse mês e um fez 20 em março. Então, também acabei de terminar essa experiência aí com adolescentes, né? Eu acho que então a gente vai agora começando, acho que quem tinha que ir chegando foi chegando. Nós estamos com 33, eu acho, né? Olha, que turma boa, que público bom. E se alguém entrar depois, depois quem está na organização pode me falar, se a pessoa tiver interesse de fazer alguma pergunta, a gente vai deixar um tempinho no final para isso. Então, o meu objetivo é falar agora um pouco com vocês de conceitos, da visão da pedagogia Waldorf, da medicina antroposófica, do nosso tema. E eu quero deixar aberto para perguntas. Assim, eu acho que o ideal, como a gente está online, tem várias pessoas, é eu primeiro fazer essa apresentação e depois eu paro e abro para perguntas. Aí, conforme tiver várias perguntas, o pessoal da organização pode me ajudar, ou se tiver uma ou duas, pode ser que me conduzam para algum assunto que a gente queira, todos nós, aprofundar. Aí a gente vê como é que vai dar esse
esse segmento. Então é isso, vamos começar o nosso tema e vão anotando as dúvidas aí para a gente ter um debate interessante no final, porque só uma pessoa falando fica um pouco cansativo. Eu quero, então, começar lendo para vocês um poema que começa a pegar muito forte já no final do segundo setênio, mas principalmente no terceiro setênio, e quando os nossos filhos chegam na vida adulta, né? E a minha mãe conta sempre que eu não me lembro direito quando é que foi que eu fiz isso. Eu acho que foi mais ou menos com 18 anos, quando eu entrei para a faculdade, que eu viajei e eu comprei não me lembro, esses quadrinhos de parede, assim, eu trouxe para ela e para o meu pai esse poema, que eu vou ler para vocês, e ela disse que na hora que ela já conhecia o poema, mas que quando ela leu e entregue pela filha que estava entrando na vida adulta, ela disse que se sentiu muito chocada e um pouco abandonada pela filha, né? Mas é um poema que a gente pode usar até como meditação quando vê os nossos filhos crescendo. Esse poema, então, é do Gibran Khalil, né, um poeta árabe, e esse fala, então, é do livro O Profeta, um livro que ele tem, e esse poema fala dos filhos. Ele está num dos livros da doutora Gudrun. Falar nisso, abrindo uma aspas, eu vou deixar, depois eu vou deixar como tarefa para os organizadores, para vocês me lembrarem por WhatsApp de eu mandar uma bibliografia, se quem quiser ler mais coisas sobre isso, da antroposofia, da pedagogia Waldorf, eu mando por WhatsApp para vocês. Pode ser só que eu, né, agora de repente eu saio daqui, tem mensagem para responder, me esqueço. Então, vocês me dão um oi, a Andressa, a Rita, qualquer um de vocês. Já que não esquece de mandar sugestões de bibliografia ou lugares onde possa fazer curso, que aí eu faço essa ponte, tá? Então, um dos livros da doutora Gudrun, que se chama Homem e Mulher, deixa eu mostrar a capa para vocês, esse aqui, a minha edição já é velhinha, e esse livro tem coisas bem interessantes sobre a sexualidade, não só dos adolescentes, mas dessa relação, né, e essa questão do feminino e do masculino. Então, ela coloca esse poema no início do livro. Então, uma mulher que carregava seu filho nos braços disse: Fala-nos dos filhos, profeta. E ele lhes disse: Vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E, embora vivam convosco, não vos pertencem. Podei outorgar-lhes o vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas residem na morada do amanhã, que não podeis visitar, nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não retrocede e não se demora nos dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados, como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força, para que suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, também ama o arco que permanece estável. Então, vocês devem ter visto pelo nariz que eu fiquei emocionada, porque realmente eu estou numa fase em que os meus filhos estão voando já, né? E isso é muito bom. Ver eles voar, apesar de dar essa vontadezinha, como é que eles dizem que eles vêm através de vós, né? Toda mãe lembra da barriga e a gente não esquece nunca. E quando a gente chega nessa fase do despertar da sexualidade na adolescência, é um dos momentos em que tem essa sensação de que quem é o nosso filho? Que ser é esse, né? Que até há pouco tempo era de um jeito e agora está de outro jeito tão diferente, assim. Eu vejo muito no 5º ano, pode ser às vezes um pouquinho antes ou até depois,
Mas no quinto ano acontece uma coisa muito sutil, assim, que é um ponto de equilíbrio, e o Steiner fala disso no desenvolvimento, inclusive é a época que vocês, os do sétimo ano que estão organizando essa palestra, passaram por isso, que tem no currículo Waldorf as Olimpíadas gregas, né? E que então é aquele máximo do classicismo nas esculturas gregas, há aquela perfeição de proporções, há esse cultivo nas Olimpíadas gregas a saúde do corpo, né? E que a saúde da mente, a saúde espiritual, da alma, também depende desse corpo saudável e em equilíbrio. E o Steiner fala que isso, no ser humano em desenvolvimento na época atual, a gente tem isso muito forte aos 11 anos. E se vocês forem olhar fotos dos filhos de vocês com 10, 11, antes disso, com 7, 8, 9, e depois disso, com 14, 15, dá uma sensação, ai, como ele era lindo nessa idade. Depois eles dão uma desengonçada, e aí cada um vai vamos dizer, desenvolver a sua beleza individual como adulto e aceitar as coisas que não gosta, coisas que gosta. Mas nessa idade de 11 anos há uma harmonia muito grande. Não importa a tipologia, não importa a etnia, todas as crianças dessa idade, se a gente for olhar ao longo das populações em geral, elas têm também esse domínio do corpo, essa facilidade, e por isso que nas escolas Waldorf há todo esse trabalho das Olimpíadas gregas, e depois no sexto ano também tem o circo, que faz parte também desse equilíbrio do corpo, né? Então, a partir daí, é que não ainda a puberdade, mas nas meninas sim já começam a aparecer alguns sinais, né? Mas que a gente, vamos dizer, do ponto de vista dos setênios, a gente considera que seria no finalzinho do setênio, do primeiro setênio, 12 anos por ali, até 16 no terceiro setênio, é a fase de maior transformação, né? É a fase que na pediatria tradicional também se considera a adolescência propriamente dita, porque se fala de uma pré-adolescência dos 10 aos 12 ou dos 9 aos 12, depende também se é menino, se é menina, se tem sinais púberes ou não, dos 12 aos 16 como sendo o cerne, o núcleo da adolescência, e dos 16 aos 18 ou 21, conforme for se prolongando, e na nossa cultura a gente sabe que a adolescência se prolonga, é a fase mais do adulto jovem, né? É interessante que algumas culturas na Grécia, se eu não me engano, em Atenas ou Esparta, agora eu não tenho certeza, ou nas duas, se considerava adulto, assim, pleno mesmo, só com 28 anos, que havia todo um treinamento, uma formação, que hoje mais ou menos corresponde à fase da faculdade, ou conforme as classes também sociais e financeiras, é a fase de jovem aprendiz, de começar um trabalho diferente. Então, é uma fase realmente de ainda, né? Apesar de eles já terem 20 anos, eu tenho um que fez agora, eles ainda estão nesse caminho, o mundo e a família. E eu vi muito forte com a pandemia, meu filho tinha 15 anos na pandemia, que esses meninos que começaram a sua adolescência, cada idade teve um baque, né? Teve uma mudança radical. Imagina as crianças que foram alfabetizadas na pandemia, todos tiveram, mas os que estavam justamente nessa transição entre 12 e 16, eles tiveram uma infantilização, um certo retardo no sentido de autonomia, no sentido de coisas que a gente que teve a juventude nos anos 70, 80, 90, 2000, talvez alguns pais aí, não tinha isso, era uma coisa de com 12, 13 já queria festa de noite, 14 já queria namorar, e a gente viu, eu vejo aqui no consultório, na turma do meu filho, que isso demorou um pouco mais, e eles estão mais demorados para várias coisas, para faculdade, para querer sair de casa, para autonomia. E aí também é uma pergunta que fica, né? A nossa cultura, como é que é isso? Assim, por exemplo, eu, quando tinha 23 para 25, eu estava fazendo a minha especialização em pediatria, eu estava louca para morar sozinha. E, inclusive, eu aluguei um apartamento perto da casa da minha mãe, bem pequenininho, de um quarto,
E eu jantava, eu almoçava lá todos os dias. Eu penso, hoje em dia, eu podia ter aplicado esse dinheiro do aluguel, mas eu queria era morar sozinha. E hoje em dia não é tanto assim. Claro que isso depende muito de classe social, de cultura, mas a gente vê assim no nosso entorno, né, que muitos querem ficar em casa e vão estudando e fazendo as suas especializações e ainda estão lá com pai e mãe, né? E sem nenhum desconforto em relação a isso. Então, realmente é uma mudança que teve. Mas, então, isso assim, para contextualizar no tempo, como é que estão os nossos adolescentes, né? E essa questão da pandemia, que também pegou muito forte. Em relação aos conceitos mais básicos da antroposofia, eu vou falar rapidamente algumas coisas que são importantes para o que a gente vai desenvolvendo aqui, para alguém que seja novo aqui, ou que esteja começando, ou que nunca tenha ouvido falar, né? Então, a gente fala do ponto de vista da pedagogia Waldorf e da medicina antroposófica, como eu já falei para vocês, dos setênios. Então, a vida é vista em ciclos de 7 anos, em que a gente segue o nosso corpo, a nossa parte anímica, emocional, espiritual, está, vamos dizer, dentro de um determinado complexo de leis, vamos dizer, de interação com o mundo e que vai mudando a cada 7 anos. Então, a gente que está falando de crescimento e desenvolvimento, isso acontece nos primeiros 3 setênios, né? Nos primeiros 21 anos. E a gente consegue observar isso do ponto de vista fenomenológico, observando realmente o crescimento do corpo a algum resquício mesmo, quem parou de crescer bem antes, até os 20, em torno dos 20 anos, né? E é a fase também da emancipação, vamos dizer, na nossa cultura, na sociedade, essa chegada aos 21 anos. Até ali, existe uma coisa que não vai ter depois, durante o resto da vida, que o desenvolvimento individual ele está acontecendo junto com o desenvolvimento corporal. Então, isso é uma coisa muito importante, fundamental para quem trabalha com a educação, porque a educação atual, e eu acho que, vamos dizer, a educação que vem na nossa cultura desde a Revolução Industrial, é uma preocupação muito em, vamos dizer, transmitir conhecimento. Teve, né, teóricos, inclusive, dessa época em que começou esse tipo de educação, de que as crianças eram uma tábula rasa, a nossa mente, e que a educação, então, que enchia, e que, conforme o que a gente colocava ali dentro, a gente poderia ter um tipo ou outro de pessoa sem se considerar em nada essa personalidade que estava em crescimento e desenvolvimento. E apesar de ter tido muitas mudanças e de ter tido muita novidade, e várias pesquisas e escolas e movimentos mundiais assim de mudança na educação, a gente ainda está muito enraizado nisso, né? A gente pode ver pelo estilo das salas de aula, por exemplo, tem até fotos que mostram uma sala de aula no século XIX e uma sala de aula atual. Aquela posição das classes, das cadeiras, do professor lá na frente, e só muda, às vezes, o material, que pode ser mais plástico, mais tecnológico, ter lousa de branca e ter telas, mas, assim, o contexto todo não muda, né? E essa coisa do mestre que sabe algo e o aluno que não sabe nada. E que aí esse mestre tem que ensinar tudo para o aluno e esse aluno tem que ser avaliado no final. Então, isso, uma das grandes correntes que faz esse questionamento é a pedagogia Waldorf. E uma das coisas mais legais que eu fico encantada com isso é que a pedagogia Waldorf observa o que está acontecendo no corpo. Porque depois que a gente é adulto e o nosso corpo está saudável ou está em alguma tendência de adoecimento ou agudo ou crônico, a gente tem que fazer um trabalho individual, tanto para a parte emocional, espiritual e de cura do nosso corpo. A criança em desenvolvimento, ela pode estar construindo um corpo com tendências ou com mais facilidade ou com mais recursos para se manter saudável, inclusive depois, quando for mais velha, ou não, ou já criar tendências patológicas
conforme for a educação. E isso eu acho genial. O Steiner educa, uma das coisas que ele fala é uma educação para que o corpo seja um instrumento da liberdade do ser humano adulto, liberdade no sentido de um pensamento livre, possibilidades de trabalhar com os seus sentimentos, com as suas questões anímicas, e que tenha liberdade e força de vontade para manter um corpo saudável, um ritmo de vida saudável, né? Então, a pedagogia Waldorf tem como objetivo, um dos seus objetivos é isso, é não só educar cognitivamente ou artisticamente, ou trazer dons que a criança tem, mas também que esse corpo tenha recursos para se manter saudável. E a gente poderia entrar num conceito, o que é saúde, né? Saúde não é algo estático, assim, vou lá, faço exames, faço um check-up, tá tudo bem, tá saudável. A saúde é um equilíbrio dinâmico que todos os dias, quando a gente acorda, a gente vai ter situações de estresse que podem gerar vetores que nos adoeçam, não naquele dia, pode ser mais adiante, ou pode ser no próprio dia, vamos dizer, não dormiu bem e teve contato com alguém que estava com influenza. E aí a gente passa o dia preocupado com alguma coisa, não sei o quê, no outro dia já está com os mesmos sintomas daquela pessoa. Ou não, a gente está super bem, super descansado, equilibrado emocionalmente, e tem contato com 3, 4 pessoas, entra numa sala de trabalho, um monte de gente, por que a gente só não ficou doente, né? Então, isso tem a ver com essa individualidade, né? De estar presente inconscientemente também na sua fisiologia o dia todo. Eu gosto de trazer a imagem da saúde como um equilibrista na corda bamba. Porque esse equilíbrio ligado à balança, que tem que estar igual de um lado e igual do outro, é muito estático, né? E a saúde não é isso, porque a gente vive no tempo. Então, o equilibrista na corda bamba, ele tem que estar se movimentando, nessa analogia que eu estou fazendo, é vivendo no tempo, né? Vivendo a sua biografia, e, ao mesmo tempo, essa coisa da corda, da varinha ali que ele usa para se equilibrar, ele saber como fazer os fluidos, a fisiologia do seu corpo se manter saudável, apesar dos desafios que vão aparecendo nesse tempo. Então, é viver no tempo e ocupar um espaço, que é o nosso próprio corpo e o ambiente ao nosso redor, de forma saudável. Então, isso é uma coisa que eu gosto sempre de trazer, esse conceito de saúde, porque a pedagogia Waldorf tem como objetivo trazer saúde também para os nossos pequenos, grandes homens aí. E agora, outro conceito importante, então, é que nesses 3 primeiros setênios, a gente tem, do ponto de vista da antroposofia, que a gente chama, no linguajar antroposófico, de corpos, né? Que são, vamos dizer, plexos que tem uma determinada lei. A gente fala do corpo físico, do corpo vital ou corpo etérico, que é uma linguajar mais antigo da alquimia, do corpo das emoções ou corpo astral, e do corpo e do indivíduo, do eu, né? Então todo ser humano tem um corpo físico, ossos, músculos, tudo isso que a medicina tradicional consegue avaliar. E a gente também tem um corpo de vida que renova, que também a gente avalia com exames na medicina tradicional, que renova células que já não servem mais, que faz com que a gente produza um hormônio em determinada hora, em determinado momento de vida, que faz a gente se renovar cada vez que a gente dorme, que também é afetado por uma alimentação saudável ou não. Esse é o nosso corpo de vida, e que é comum ao mundo vegetal. O nosso corpo físico é comum ao mundo mineral. E tem o corpo das emoções, dos sentimentos, das sensações, dos instintos, que a gente chama na antroposofia de corpo astral, ou desse corpo emocional, né, sensório emocional. E o eu, o corpo, a parte mais espiritual, individual da pessoa. E, ao longo desses 21 anos, a gente vai se apropriando, vai individualizando essas 4 categorias. Então, quando a gente sai da barriga da mãe, a gente individualiza o corpo físico. Quando corta o cordão umbilical,
não, apesar de a gente ainda depender muito, né, da mãe ou de alguém que for cuidar de nós, e quanto mais desenvolvido é o animal do ponto de vista darwiniano, mais cuidado ele precisa no início. Depois, quando a gente tem esses primeiros 7 anos, essa parte toda de vitalidade, de ritmos, de renovação, está muito ainda dependente do ambiente, de quem cuida. E acontecem metamorfoses no corpo em torno de 6 a 7 anos, que essa parte vital vai ficando do próprio ser e não está mais tão dependente ou misturada com o ambiente, que é a troca dos dentes descidos para os dentes permanentes, que é a mielinização de áreas do nosso sistema nervoso que mostram que áreas já estão maduras para determinados aprendizados. Isso acontece em torno dos 6 anos e meio. Então, aí muda essas leis de criança pequena, da educação infantil, para a criança da idade escolar, que é uma criança que tem um corpo vital, né, uma vitalidade já própria, e que ela tem capacidade, essas forças que ela estava usando para desenvolver o seu corpo físico, para amadurecer, e que mostra esse ápice lá no nascimento dos dentes ou na mielinização do sistema nervoso, que está pronto para usar essas forças para outras coisas, que a principal delas, né, que agora não vamos aprofundar tanto, porque a gente quer chegar lá no outro setênio, mas é o aprendizado mesmo, é isso que acontece na escola. A criança mostra interesse, tem que avaliar muito a maturidade, a prontidão para esse primeiro ano, porque varia muito de criança para criança. Entre os 6 e os 7, às vezes 5,5, às vezes quase até os 8. Então, a gente tem que dar esse tempo para essa criança fazer essa individualização desse corpo vital. E aí, esse corpo de vida, esse corpo etérico, essas forças, então, elas são metamorfoseadas em forças de aprendizado. E a pedagogia Waldorf, então, usa essas forças ao longo do segundo setênio, de forma gradual, observando ciclos, e é dessa forma que é planejado o currículo Waldorf. Cada força que vai sendo liberada, cada momento de observação fenomenológica do desenvolvimento humano, que está pronto para determinados aprendizados. E quando chega em torno dos 14 anos, já com 12 e um pouco depois também, há uma transformação imensa no corpo, e há uma mudança radical, mais radical do que quando tem ali 6, 7 anos, que é justamente a divisão. Pela primeira vez, há uma divisão em todos os corpos humanos ou de mamíferos, em que a gente começa até a puberdade, a gente consegue ver se é um menino ou uma menina, claro, por características anatômicas, mas essas características começam a marcadamente influenciar também em determinados comportamentos, em mudanças radicais no corpo, nas proporções. Então, os hormônios vão agir, se a gente tiver uma genética que nos determine que a gente é XX, que é um corpo feminino biologicamente, ou que a gente é XY, que é o corpo masculino biologicamente, esses hormônios vão trazer informações que vão transformar. As meninas vão crescer a mama, vai haver um desenvolvimento da vagina, do útero, do ovário, dos pelos, a distribuição da gordura no corpo, totalmente diferente dos meninos, que também vai ter uma mudança no tom de voz, vai ficar mais grave, vai ter uma distribuição de pelos diferente da mulher. O formato dos ombros normalmente é mais largo do que o quadril. Então, isso vai acontecendo no corpo, independente do que acontece animicamente. E aí a gente chama que essa época é o nascimento do corpo astral. Então, esse corpo das emoções, das sensações, dos sentimentos, nasce justamente quando o corpo mostra que está acontecendo essas transformações. E aí é muito forte, porque esse corpo astral, nessa idade da puberdade, ele é um recém-nascido. Então, assim como a gente tem um recém-nascido físico lá quando ele nasce, ou um pequeno que está entrando no primeiro ano e que tem todas as suas dificuldades,
o recém-nascido, o corpo astral recém-nascido, ele vai ter as mesmas imaturidades que os outros corpos tiveram quando nasceram. Então, ele vai ser que nem um recém-nascido que chora e dorme a qualquer hora e acorda e quer mamar e quer a mãe, e a gente não sabe o que ele sente. Nas emoções do adolescente, isso acontece também. Então, não é assim, nasceu o corpo astral, está pronto. Não, o corpo astral, ele tem 0 anos quando a gente entra na puberdade. Ele é um recém-nascido e ele vai ter 7 anos de vida quando vai nascer o eu, aos 21 anos. Então, a gente lida ao longo da adolescência e da puberdade com esse corpo das emoções, das sensações, dos sentimentos, como um bebê que precisa de muito cuidado e precisa de muito apoio e precisa se encontrar a si mesmo, né? Essa é uma coisa assim que, revisando para essa palestra, a doutora Gudrun, nesse livro, traz algumas, e também nos livros de biografia dela, algumas frases do Steiner, e o Steiner fala: o adolescente está em busca de si mesmo. E essa busca de si mesmo, que ele não se reconhece mais, tanto corporalmente quanto emocionalmente, e ainda não tem uma individualidade madura, essa busca de si mesmo se reflete no mundo, na busca da verdade do mundo. Ele quer saber as coisas, ele quer saber o porquê das coisas, como é que as coisas funcionam, ele quer entender a natureza, a física, a química, a biologia. Então, o adolescente saudável chega nessa idade com curiosidade pelo mundo e, ao mesmo tempo, uma curiosidade por esse corpo que nem ele mais entende quando olha no espelho. E tentem vocês, assim, eu sempre que eu vou falar sobre adolescência, sobre sexualidade, eu me lembro dessa idade, quando eu me olhava no espelho. Eu cresci bastante, por exemplo, cada um de nós passou por alguma coisa diferente nessa fase. A gente sempre se acha esquisito, e por mais que os outros não percebam tanto. Então, eu me achava bem estranha, assim, de um ano para o outro, eu calçava 37 e passei a calçar 39. Eu era muito mais alta do que todo mundo na minha turma. E aí eu me olhava no espelho e achava muito estranho isso. E, ao mesmo tempo, tinha coisas minhas que eu gostava de mim. Então, quando vocês estiverem lidando com as crianças dessa idade, tentem se lembrar como é que foi com vocês nessa fase. E aí entra já um pouco dessa, vamos dizer que é o título principal da nossa conversa, que é o despertar da sexualidade, né, na adolescência. A primeira curiosidade é consigo mesmo, é a busca de si mesmo, é a busca vamos dizer, tentar entender, que é claro que a criança pequena também tem, mas aí é mais a nível sensorial, por exemplo, a criança pequena que toca as partes genitais, que tem fases de masturbação, é muito mais uma coisa de experimentação de sentido, que nem quando prova uma comida, ou quando fica com cocô na fralda e não quer tirar. É muito mais isso do que essa sensação de sexualidade que já nasce na adolescência. Aí é um pouco diferente. Então, há primeiro uma autossexualidade, né? Há um despertar para si mesmo, perceber que tem zonas erógenas no seu próprio corpo, perceber em si mesmo, quando se olha no espelho ou quando olha o seu próprio corpo, que tem coisas que agradam, tem coisas que fazem a pessoa se sentir bem, conforme a roupa que veste, conforme o toque, o abraço em outra pessoa. Então, isso é uma das fases. Depois tem uma fase de curiosidade com os vamos dizer, pares da mesma idade e vamos dizer, do mesmo sexo definido pela biologia. Então, é uma coisa de comparação, né? De conversas, de trocas, de observar o tamanho da mama, quanto que cresceu, os meninos comparam o tamanho do pênis, os testículos, os pelos, se já tem barba, tem uns que bem novinhos já tem barba, que tem outros que com 30 e poucos ainda não tem. Então, há como é que a gente pode chamar de uma homossexualidade no sentido de interesse e de curiosidade do próprio sexo, ver como é que são os meus iguais, para depois ter um despertar para essa diferença, para essa diferenciação. Então, é muito importante, eu acho que culturalmente a gente se perde um pouco nas últimas décadas aí,
de ter cada um desses passos, né? O adolescente é jogado para a sexualidade dessa divisão, dessa coisa ser homem ou ser mulher, ou ser trans, ou ser hétero, ou ser homossexual, muito precocemente. Eu acho que isso é uma pergunta que muitos pais trazem. Uma né, quando é o momento certo de conversar com meu filho sobre isso, como abordar, e a outra questão é o que está acontecendo, né, com a cultura, com essas crianças do século XXI, que há tanta, vamos dizer, destaque para essa questão da diversidade sexual, né? E que antes a gente, às vezes, nem se questionava, ou tinha preconceito, ou era uma coisa escondida, e que agora não, agora eles estão lutando para mostrar, e nós adultos temos que estar abertos para isso, que há uma diversidade, e é muito interessante que até no meio médico houve uma mudança e precisou de muita luta para isso, de certas, vamos dizer, percepções de si mesmo ou de preferências sexuais que eram consideradas patologias e que hoje não são mais. Então, houve essa mudança e eu imagino que muitos pais que estão com filhos nessa idade devem ter essa pergunta, devem ter essa até dificuldade de que forma que eu vou conversar com meu filho sobre isso. Então, assim, depois eu quero abrir para perguntas, que eu imagino que muitos de vocês já estão pensando aí o que querem perguntar, mas antes disso eu quero falar de uma coisa muito importante que no 7º ano se fala muito disso também, que é aquela época, vamos dizer, se a gente for trazer uma imagem, é claro que não era uma época perfeita, tinha muitos problemas, mas se a gente for trazer uma imagem assim, mais de conto de fadas, de história, algo mais de teatro, a parte positiva é a época da dama e do cavaleiro, é a época do rei Arthur, do Parsifal, é a época em que o amor romântico vem antes do amor sexual. O amor por um ideal, o amor por verdades morais. Então, o amor pela pessoa que está buscando a verdade, o amor pela pessoa que a gente se identifica como alguém que vê o mundo do jeito que eu vejo. Então, o adolescente ele já julga, ele já começa pela primeira vez, e antes disso, quando acontece o julgamento, é precoce, não é bom para a criança. Ele, pela primeira vez, tem capacidade de julgar o mundo, o que é verdade, o que é mentira. E ele está numa dualidade que depois, quando a gente é adulto, a gente pode aprender que não é obrigatória essa dualidade, que existe o caminho do meio, mas nessa idade eles querem mesmo saber o que é esquerda, direita, o que é certo, errado, o que é, vamos dizer, as leis da natureza, se existe leis que não existe exceção para essa lei, o julgamento, se ele tem que ser rígido, assim, se é verdade, é verdade. Eu me lembro quando meu filho mais velho estava na autoescola, e que a gente foi bem uma época que se começou a ter mais multa por velocidade, pardais e a coisa do ah, do bafômetro, e se discutia em família, né? E aí para ele, assim, foi uma coisa, eu tinha uns 18 anos, eu acho, foi uma coisa muito óbvia, ele disse assim, como assim? Não tem nenhum problema ter essas leis, é só não fazer isso, se isso já está certo que está errado. Ninguém vai passar num sinal vermelho, ninguém vai beber, se sabe. Para ele isso era uma coisa óbvia. Enquanto os adultos da família estavam discutindo e debatendo se que absurdo, me multaram porque eu passei a 69 no Pardal e o Pardal era 60. E ele disse, sim, mas tu tinha que estar andando a 60 e não a 69, se essa via era isso. Então, para ele, isso não tinha dúvida, e vocês vão ver isso com os filhos de vocês no 3º setênio, assim, é muito forte para eles uma verdade ou uma mentira. E aí também há uma... O Steiner fala que quando, assim como há uma busca pelo mundo e uma busca de quem sou eu não quero ser mais só uma soma da minha família, da minha hereditariedade, eu quero ter um terceiro elemento, eu não quero ser uma mistura entre genes de pai e mãe, e nesses genes vem toda a cultura de pai e mãe, que às vezes é bem diferente nesse mundo atual, né? E o ambiente que me educou até agora. Não, existe um outro elemento, um terceiro elemento além da genética e do ambiente, que é esse indivíduo que se forma e que olha para si mesmo.
Então, esse indivíduo está na busca de si mesmo, está na busca da verdade do mundo, mas ele também pode, justamente por sentir essa forte agressão da cultura e desse mundo de fora, fugir disso. E aí as fugas são as patologias que acontecem na adolescência. São a tendência a usar drogas, a fazer coisas perigosas, a ter depressão, suicídio, tanta coisa que a gente viu aumentar exponencialmente nesses últimos anos. E aí, o que eu estava falando da sexualidade é que se a gente perdeu esse amor romântico, e isso eu observo muito nos adolescentes que ainda têm isso preservado, como é saudável o se apaixonar não só por outra pessoa da mesma idade, ou às vezes um ídolo que é mais velho. Esse se apaixonar tem um pouco a ver com veneração, com admiração, que era aquele papel que não tem a ver com feminino e masculino, mas com o que era o papel da dama que cuidava, que preparava o ambiente, e daquele cavalheiro que todos nós, homens e mulheres, temos dentro de nós, tanto a dama quanto o cavalheiro, que ia à luta buscar a verdade do mundo, a justiça do mundo. Então, esse amor romântico precisa ser cultivado nas escolas, nos espaços culturais, para que depois surjam as perguntas, as dúvidas, as experiências sexuais numa adolescência mais tardia, que eu considero ideal na virada do 9º ano para o ensino médio. E isso tem sido muito difícil acontecer. Eu ainda vejo que muitas famílias e culturas têm. Mas essas brincadeiras ali no 6º, 7º ano de fazer festas em que todo mundo dança com todo mundo, em que alguém gosta do outro em segredo, aí conta para o amigo vai lá e faz fofoca e dá aquela briga. Mandar carta, né? No nosso tempo tinha carta, agora seria mensagem de WhatsApp, e-mail, não sei. Mandar carta, ficar sonhando com aquela pessoa, ler um livro e se apaixonar pelo personagem. Isso eu quero trazer nas minhas palestras sobre a sexualidade como uma proposta de prevenção, de promoção, inclusive, de saúde sexual, inclusive para nós adultos, né? Resgatar algumas coisas nesse sentido, mas para as crianças que não tiveram chance de passar por isso ou que não estão tendo, a gente é uma pequena bolha, assim, de famílias que já desde o nascimento dos seus filhos, eu acompanho essas famílias do século XXI aí, as crianças, eu fiquei emocionada na festa junina, né? De ver os que estavam lá acendendo a fogueira, os do 9º ano. Tinha muitos pacientes meus ali que eu vi desde que nasceram, e eu fiquei emocionada de ver, e eu vejo assim, a gente agradece ao destino, a todo esse movimento que aconteceu aqui em Porto Alegre, que acontece no mundo, de ter famílias que estão nessa luta, que estão nessa busca de construir uma humanidade verdadeira. Então, quando a gente passa por esse amor romântico, aí sim a gente vai para uma fase da adolescência, que é um pouco mais tardia, e a gente deve ter experiências variadas e se permitir e não também entrar numa rigidez, porque a gente saiu de uma rigidez de proibições, de tabus, e eu vejo que a gente entra numa rigidez imposta também pela cultura de já definir muito precocemente preferências sexuais, identidade. Sim, a gente não deve deixar sofrer uma criança ou um adolescente que está com essa questão, por exemplo, de identidade sexual. A gente tem que acolher e observar e não dizer, não, tu não tem idade para isso. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente tem que fazer com que essa criança tenha outras experiências e tenha possibilidade de vivenciar várias questões antes de partir para essa definição. Eu aprendi isso muito com pacientes adolescentes que passaram por essas situações e que estão passando ainda. Por exemplo, uma menina de 13 anos que estava com sintomas de depressão e tudo mais, e um tempo que ela ficou sozinha na sala comigo, ela pegou um papel e uma caneta e ela desenhou o símbolo do masculino e do feminino e riscou assim com força na caneta, porque ela não conseguia falar. Ela chorou assim e disse: "Eu não consigo te dizer o que é, mas eu não queria que existisse obrigatoriamente isso ou aquilo. Eu não sei ainda o que eu quero ser".
E eu disse para ela, naquele momento, tu não precisa saber, tu tem 13 anos. E isso foi um alívio. E para os pais dela não foi fácil, eu tive que conversar com eles, ela fez psicoterapia e tudo mais, entenderem que não precisava ter essa definição, que o maior alívio para a menina naquele momento era não ter obrigatoriedade de dizer se ela ia ser homossexual, se ela ia se identificar com o sexo feminino ou masculino. Que ela era uma adolescente descobrindo a sua sexualidade. Então, eu acho que isso é algo muito importante. Acolher os que trazem isso como um grande questionamento e, ao mesmo tempo, não entrar nessa onda de já, vamos dizer, ter que definir as coisas tão cedo, muitas vezes antes de hormonalmente a gente ter definições, né? Então, é um assunto muito delicado, a gente tem que ter muito cuidado para quando fala disso não ferir ninguém que esteja passando por um sofrimento nesse sentido, mas também a gente tem que ter muito cuidado para não exagerar e tornar um problema num momento que ainda não é para ser um problema, que é para ter muito mais liberdade. E depois dos 18 até os 28, mais ou menos, o Steiner fala na alma da sensação, que é justamente a época em que o ser humano deve e está pronto animicamente e biologicamente para ter várias experiências da sua corporalidade. E eu imagino que a consciência, a alma da consciência, que a gente fala na antroposofia, vai fazer com que a gente evolua, não tendo mais que ter esses questionamentos tão rígidos, que o ser humano até possa transitar em algumas situações da sua vida, inclusive essa família formal de ter pai, mãe e filhos, é importante esse núcleo no momento em que as crianças são pequenas, mas depois, como individualidade, muitos adultos, quando os filhos crescem, se veem que não têm muitas coisas em comum. Então, isso são questões todas que estão chegando para a gente, que são muito fortes, e que a gente tem que realmente trazer muito mais perguntas do que respostas prontas. Então, eu quis trazer justamente isso, né? Essa visão de perguntas. Que esses adolescentes, que esses jovens que estão despertando a sexualidade perguntam para nós, né? Qual é a pergunta que vem do futuro? Eu acho muito bonito isso que o Gibran Khalil fala, porque quando ele fala essa frase aqui, ó, a vida não retrocede e não se demora nos dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. Ele fala que também as suas almas residem na morada do amanhã, e não podereis visitar nem mesmo em sonho. Então, as crianças, a gente pode pensar que todos esses jovens que chegam para a gente educar, para a gente tratar como médico, como professor, eles também trazem o futuro para nós. É um presente que a gente recebe quando a gente tem contato com eles. Porque às vezes eu me paro para pensar nisso, lá em 2100, que o pessoal fala que o mar vai estar, não sei em que altura, o meu filho mais novo vai ter 95 anos. E aí eu brinco com ele, eu digo, filho, tu vai vir aqui na querência, vai contar que tu ajudou a lixar as portas, a pintar, e agora essa escola está desse jeito e tudo mais. Então, a gente não conhece o que as nossas crianças vão estar vivenciando. Eles nos trazem um mistério do futuro. E se a gente encher eles de conceitos passados, que a gente acha que são bons, porque a gente estudou, porque a gente vivenciou, a gente vai estar atrapalhando o que o futuro quer. Então, isso é uma pergunta filosófica também. O que o futuro quer de nós? Olhemos para a juventude. Isso é muito importante. Em todas as épocas da história da humanidade, foi assim que aconteceram grandes mudanças favoráveis, principalmente. Normalmente, as guerras, as destruições são feitas por pessoas bem mais velhas, né? Então, em relação à sexualidade, isso que eu falei do amor romântico, também quando a gente aborda uma aula de sexualidade, é muito importante a gente ir trazendo para a criança, conforme a sua idade, essa questão também da reprodução, da divisão, mostrar que existe em toda a natureza, para depois chegar no seu próprio corpo,
nas divisões que tem hormonais, nos ciclos da menina, que é totalmente diferente do menino. A menina tem ciclos mensais, que ainda são muito parecidos com o ciclo da lua. Então, ir mostrando, isso vai nos trazendo, não precisa dar aula de ecologia, se a gente vivencia isso com as crianças todos os dias, eles vão se sentir parte e eles não vão destruir a natureza. Então, mostrar, por exemplo, que o sol tem raios que fertilizam a terra e que a semente é colocada numa cova, assim como a gente tem o útero, como a mulher tem sementes e o homem tem o pênis, os espermatozoides, que podem ser as gotas da chuva, os raios do sol. A abelha que entra dentro da flor para buscar o néctar também é o néctar, né? Também é um gesto de penetração. E a criança pode receber essa aula de sexualidade com todas essas imagens mais ligadas a algo que é natural, que faz parte da natureza, e ela, quando desenvolver for ter as suas experiências sexuais, ela vai estar mais livre também de todos esses tabus que vêm inconscientemente na nossa cultura. Isso é muito importante. A gente não precisa chegar direto e mostrar slides de biologia, de feminino, masculino, espermatozoide, pênis, mostrar como é que a camisinha é colocada. Isso vai ter uma idade em que isso é importantíssimo que se fale, a questão da prevenção da gestação, das doenças sexualmente transmissíveis, mas antes disso, a gente precisa que as crianças entendam que há uma naturalidade, que nós temos uma parte de nós que faz parte desses ritmos da natureza. Bom, agora são 8h04, eu estou falando, eu estou mais ou menos cuidando o horário aqui, e eu justamente pensei em, a partir das 8 horas, abrir para perguntas, ver aí quem está todo mundo quietinho, alguns com as telas fechadas, se alguém quer falar algum assunto, quer perguntar, alguém que entrou depois, que ficou meio perdido, quer se situar. Então, vamos deixar aí, Rita, para perguntas. Não sei se as pessoas perguntam para ti ou já podem fazer pergunta no ar, como ficar melhor. Oi, doutora, boa noite. Oi, Andresa. Boa Tudo noite, bom? obrigada pelo convite. Obrigada a gente por aceitar e estar aqui nessa palestra linda. Doutora Jaque, eu acho que as pessoas podem levantar a mão, né, e ir perguntando. Ótimo, Acho que pode pode ser ser. assim. Isso aí, pode ser. Fabiano levantou a mão aí. Alguém falou alguma coisa, mas eu não escutei. Fabiano, O Fabiano. Sou eu mesmo. Eu levantei a mão, deixa eu abaixar aqui. Opa, Jaque, aí, tudo bom, pessoal? Jaque, em Fabiana, primeiro lugar, tá me companheiro ouvindo bem? de turma aí, né? Os nossos filhos foram colegas. Isso aí. Isso aí, isso aí. Jaque, em primeiro lugar, é muito bom ouvir as tuas palavras, né, e teu entendimento, né, da antroposofia e tudo que esse conhecimento reverbera no desenvolvimento, né, das crianças e, enfim. Mas eu queria te fazer uma pergunta que talvez também seja, né, eu acho que é uma preocupação de todos nós pais, principalmente que têm filhos nessa idade, né, e nessa questão da sexualidade, que é com relação à pornografia, né, e a exposição da criança ao conteúdo pornográfico de uma forma tão prematura. Né? Eu queria saber a tua opinião dentro da antroposofia, como a gente pode atuar e até o impacto disso. Por quê? Porque eu trabalho lá na outra ponta, né? Eu trabalho com terapia sexual e eu vejo o estrago que isso faz na mente adulta. Uhum, Hoje a gente vê homens, por exemplo, que não têm mais vontade de fazer sexo, nada, se relacionar com mulher, casamentos acabando por causa disso, porque não existe mais essa comunicação entre homem e mulher. E uhum, isso tudo está, uma das raízes, no caso, além de todas as outras questões que não cabe aqui abordar,
é esse aprender, essa educação sexual totalmente equivocada, que já está começando a dar efeitos, porque essa digitalização começou ali nos anos 90, no início dos anos 2000, e a vulgarização do sexo começou muito forte na internet por essas décadas aí. E essa geração hoje, que já está adulta, está trazendo é um fenômeno que está acontecendo. Essa geração já está trazendo as consequências danosas na mente, na psique, no comportamento, de forma assim a não conseguir mais criar conexão. Talvez até por isso, né, a mulher hoje, a gente vê, ela prefere ter relações com mulheres e não mais com homens. Não estou aqui justificando, né, a questão da homossexualidade feminina, porque, como tu bem disse, a gente respeita total. Isso a gente não tem que questionar. Mas para se ver como é difícil essa comunicação. E cá comigo, né, já que só antes de passar a palavra para ti, só para dar um adendo, assim, eu vejo muito a questão das telas e a exposição muito cedo da criança à tela, porque a tela, assim, a internet, ela abre um universo tão grande e ela tem tanta vontade, como tu bem falaste, assim, nessa fase do corpo astral e tal, de experimentar, de saber, de querer, que ela vai sem freios e a internet não tem freios. E ela vai aprendendo de uma forma errada e não consegue mais se conectar com a realidade, a não ser com a tela. Então a gente vê, assim, é um estrago muito grande. Então eu queria ver a tua opinião sobre isso aí, né? Já que tu pensa e como a antroposofia, porque graças a Deus a gente está numa escola Waldorf, e a gente trabalha muito o corpo, que olha, é de agradecer de pé junto. Porque se fosse outra escola, talvez o estrago seria maior. Te passo a palavra. Olha, eu agradeço muito tu ter feito essa pergunta, né? Porque a gente pensa assim, em 45 minutos, o que que eu vou falar? E eu tinha pensado nisso e acabei me esquecendo. Eu acho assim, ó, a questão da pornografia, assim como eu falei da precocidade em trazer a visão sexual biológica, sem nenhuma imagem por trás, né, ligada à sexualidade da natureza como um todo, eu falei toda essa questão de trazer imagem nas culturas, como é que foi, como é que eram os casamentos, como é que eram a vida das crianças pequenas, dos pais, de repente as crianças vão aprender isso, vão aprender tudo isso que eu falei dos ritmos da natureza, da primavera, do verão, e aí vem o oposto disso, que é a exposição à pornografia precoce. Isso eu acho que é o grande trauma da juventude, das crianças pequenas, até do início do segundo setênio. Eu já tive pacientes, mais de um, que sofreram trauma de serem expostos por mexerem celular ou computador de algum adulto que não percebeu, ou por uma criança um pouco maior, que também não tinha uma intenção ainda de abuso, porque era outra criança, de mostrar para o amigo ou para o parente cenas que para a criança é um choque, é uma violência, é uma grande violência esse acesso precoce à pornografia, porque a pornografia a gente pode pensar que sempre existiu na cultura da humanidade e entre adultos pode ter momentos, como o Fabiano disse, em que alguma questão de fantasia, de fetiche, de pornografia possa ajudar na sexualidade da pessoa, mas ela não pode ser o principal, porque, como o Fabiano bem diz, isso acontece com os adultos também. Se sabe que são os sites mais acessados na internet, né? Então, voltando para a idade precoce, é um choque porque é uma mentira, né? Então, isso é muito, muito grave. E é uma mentira com algo muito íntimo, que é o corpo, que é para ser algo sagrado, e principalmente essas regiões do corpo que são erógenas, elas têm toda uma função sagrada e que em muitas culturas isso é cultivado e vamos dizer, exaltado, inclusive, se a gente for olhar esculturas, pinturas, tanto do masculino quanto do feminino, porque tem a ver com a preservação da espécie, que tem a ver com a continuidade da humanidade e tem a ver com o desenvolvimento, né, da alma. Então, a gente expressa no corpo bonito, num corpo esteticamente saudável, algo que poderia ser mais até da alma que está se vendo dessa forma, né? Então, quando a gente mostra algo totalmente artificial,
em que aparece uma coisa totalmente fora de contexto, e a criança visualiza isso, muitas vezes ela nem sabe o que é que está acontecendo. Ela ainda nem tem noção que existe o ato de penetração tenha falado para ela, e ela já vê as que são ligadas a depois ter uma dificuldade sexual, tanto quanto um abuso real, né? Não sei, não digo tanto quanto, porque tem vários contextos que isso tem que ser medido, né? Mas é um abuso sexual o acesso à pornografia precoce. E mesmo os adolescentes que ainda não tiveram uma relação sexual real, a pornografia atrapalha que os jovens possam querer experimentar, mas acontecer na realidade, com as dificuldades e as facilidades e não o que se vê na internet. Então, é muito, muito perigoso, e eu acho que tem que ter frentes de trabalho a nível de Estado, a nível de escolas, a nível de famílias, que lutem contra isso, assim como a gente luta contra golpe na internet que tiram dinheiro da gente, a gente tem que lutar contra isso, tem que ter leis muito rígidas. Tem visto, inclusive, na grande mídia aí, todo mundo falando, olha, as professoras, as famílias, olha como mudou as escolas por não terem celular. A gente já falava isso há tanto tempo, né? Pareciam sendo maluco. E a pornografia, então, é isso, é muito perigoso. Nós, como pais, temos que ter muito cuidado. A geração dos nossos filhos, com certeza, foi exposta em algum momento, né? Eu digo nossos filhos que têm 20 anos por aí. Me falou também que um amigo disse, um amigo acho que do ano superior, que se escrevesse no Google TETA, ia aparecer umas mulheres peladas. Ele nem sabia escrever direito, eles nem sabiam escrever, ele estava no primeiro ano. Ele estava aprendendo os anjos da Fogás, com a Gisele, de uma forma... E aí alguém disse para eles que escrevendo TETA, imagina teta, o que eles estavam vendo na internet, né? Então, foi uma coisa ali que a gente teve que trabalhar com eles e conversar. Eu sei que ficou, assim, não foi uma coisa muito, muito grave, foi só um comentário, não sei se eles chegaram a ter acesso. Mas isso é pouco perto do que a gente vê. Então, foi muito boa essa pergunta do Fabiano, e a minha resposta é: o que nós podemos fazer para evitar isso? Porque, sim, assim como o álcool faz mal, que é cultura que no interior não é bem assim, em algumas escolas não é bem assim, mas a maioria das pessoas sabe que o álcool faz mal antes dos 18 anos, muito mais, faz mal a vida inteira, principalmente o excesso, mas se for usado antes dos 18 anos, faz mal. Assim como a gente sabe que não pode dirigir porque não tem habilidades emocionais, motoras antes de determinada idade, o acesso à pornografia deveria ser proibido. Alguém fez uma pergunta no chat, mas apareceu e depois sumiu. Eu não consigo ler. Não sei se alguém pode ler a Eu consigo pergunta. ler. Tá. Pergunta da Flávia. Como a escola poderia tratar com seriedade e regularidade as questões de gênero e sexualidade de forma esclarecida com os jovens em relação a toda a comunidade, de forma a não ferir as famílias homoafetivas, evitar bullying e disseminar falas preconceituosas? Ótima pergunta também. Então, assim, encerrando a pergunta do Fabiano, acho que é uma coisa que é muito perigosa, o acesso precoce à pornografia, e tem que ser estudado como a gente pode fazer isso, para evitar que isso aconteça. E, inclusive, depois eu acho que vai gerar adultos que não tenham tanto essa necessidade, espero, né? Agora, essa pergunta é uma pergunta que eu estava imaginando que viria, por isso que eu deixei mais coisas em aberto, porque eu acho que uma coisa bem importante numa comunidade não tão pequena como era na época que eu fui mãe na escola, mas que ainda é pequena,
e que se propõe a ser, vamos dizer, uma proposta de vanguarda na educação, como é a educação Waldorf, acho que uma das coisas mais importantes é ouvir essas famílias homoafetivas, é ouvir esses adolescentes que têm uma identificação diversa vamos dizer, do culturalmente foi aceito até agora. Então, por exemplo, na festa junina eu encontrei pacientes que se identificam como trans e que eu conheci eles pequeninhos e que estavam ali entre os amigos, conversando, brincando e numa boa. E eu pensei, nossa, claro que mesmo ali na escola Waldorf eles devem estar sofrendo alguma situação, mas esse é um mundo ideal em que a gente possa conviver de uma forma saudável com toda a diversidade que a alma da consciência que o século XXI traz para a humanidade. Isso é uma forma de cura da humanidade, a gente aprender a entender e aceitar e a respeitar toda essa diversidade que vem. Podemos focar nessa questão da sexualidade, mas também toda essa consciência que se teve, por exemplo, no final do século XX, como estudiosa de educação e de saúde infantil, eu começou a aparecer, e no início eu questionava, a questão da inclusão das crianças com algum tipo de deficiência na sala de aula normal, entre aspas, que a gente falava. E isso foi muito questionado no início, e hoje em dia não se tem dúvida que é a melhor forma, né? Mas foi a base de muita luta de pais de filhos com deficiência, com síndrome de Down, com autismo, que se viu que uma sociedade é muito mais saudável se a gente conviver com essas formas diferentes de inteligência, de aprendizado do mundo ou de relacionamento com o mundo. Assim como as famílias que são homoafetivas, aos jovens que se identificam como preferência sexual, homossexual, bissexual, ou que ainda não se definiram, aos jovens que se identificam como trans. Eu acho que seria muito interessante uma reunião em que essas pessoas pudessem falar. Eu acho que é com eles que a gente aprende. Eu, como médica, claro que eu fui atrás também de literatura, de assistir palestras, de participar de congressos, mas quem me trouxe essa questão e por quem eu me encantei foram os pacientes e foram as famílias, né? Então, por exemplo, eu tive uma família anos atrás que foi uma das primeiras crianças que no registro de nascimento dela tinha 6 avós, porque era um casal de mães que vamos dizer, quem doou o espermatozoide foi um amigo delas. Então, ele era o pai biológico da criança e ele participa, hoje a menina já é maior, participa da educação como pai. Então, para mim, como uma pessoa nascida no século passado, isso foi uma novidade. Mas foi um grande aprendizado, porque eu estava na hora do parto dessa criança e foi uma alegria muito grande para todo mundo que estava ali, né? E muitos outros pacientes e famílias que vão chegando para mim. Então, assim como aqui no consultório e os bons pediatras e médicos de adolescente, a gente está aberto para aprender com os pacientes que chegam com essa questão e ver eles como seres humanos inteiros, maravilhosos, mas que estão com um sofrimento porque não são aceitos pela cultura. Então, a gente tem que perguntar, bom, quem está errado não é essa pessoa é saudável. Quem está errado é a cultura. Então, aí que eu acho que talvez eu tenha que dar uma resposta mais rápida pelo nosso tempo, mas a minha proposta seria fazer reuniões, aprendizados, trazer pessoas que lidam com isso, mas não essa coisa vertical, assim, trazer um sábio em sexualidade e especialista em transexual e homossexual para dar uma aula para. Não, trazer as pessoas que estão vivenciando isso, com talvez especialistas também, e com quem quer aprender, quem não está vamos dizer, nessa situação como personagem, mas quem faz parte da comunidade. Essa seria uma proposta de trabalho que eu acho que ajudaria muito. Acho que tem mais alguma coisa no chat. Não, é essa mesmo que a Flávia tinha perguntado. Isso aí. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta.
também é importante falar dúvidas. Quando eu tive presencialmente aí nas turmas, também tem pais que perguntam ao contrário, não tem problema, assim, tipo, estou em dúvida, por que se fala tanto desse assunto atualmente? Também acho que é interessante a gente ouvir os dois lados. Então, agora a Flávia respondeu dizendo que achou uma boa ideia, eu agradeço, um ótimo caminho, nos ajuda muito. Eu acho que é uma ideia que sempre alguém tem que ser o pai ou a mãe da ideia, né? E levar adiante, e marcar, e falar com as comissões responsáveis por isso, e se eu puder ajudar, eu me proponho a estar junto nesses momentos aí. Então, eu acho que essa questão é um aprendizado disso que o Gibran Khalil fala, essa mansão do amanhã que a gente não pode ver nem em sonhos. Então, por que a gente vai ter que determinar atualmente o que é certo e o que é errado, né? Eu vivenciei muito e aprendi muito, e hoje em dia eu tenho certeza que o que faz uma família ser saudável é o amor que une as pessoas, é a verdade, vamos dizer, o relacionamento verdadeiro de um ser com outro ser e não através de telas, como o Fabiano falou, é muito mais do que famílias tradicionais, né? Eu tive uma família tradicional, nuclear, e uma grande família cheia de primos e primas e tios, e muitos de nós aqui temos, porque as pessoas tinham bastante filhos antigamente, e tinha muito problema, e tinha muita neurose mal resolvida, e muita coisa, muito sofrimento de anos, né? Então, eu me lembro de um primo da minha idade, que hoje em dia é homossexual e é casado com um outro rapaz, e que a adolescência, a gente meio que chegou juntos na adolescência, para ele era um sofrimento, sim. Eu me lembro dessas vivências que ele tinha e que não eram fáceis, assim, de bullying, e de ele também não aceitar ele mesmo a homossexualidade dele, né? Então, é algo bem interessante, assim, de quanto que isso mudou. Não está fácil ainda, mas é através das pessoas, né, de vocês que estão na luta, em geral, eu digo vocês, não só os que estão me assistindo, mas as pessoas que estão nessa luta identitária, de que a gente tem que aprender justamente aí, tá aberto para isso, né? E aí, falando da diversidade, é uma coisa muito interessante que eu gosto de falar sempre sobre a antroposofia como um todo. Porque, claro que uma filosofia, uma cosmovisão de mundo que surgiu há 100 anos atrás, teve um ser humano que trouxe essa ideia para o mundo, essa visão de mundo, várias pessoas que estavam com ele ali junto, com o Steiner. O Steiner, ele era muito de dar palestras ou escrever livros ou dar cursos de perguntas que vinham para ele. Então, por exemplo, quando ele fez o primeiro curso para médicos, como a antroposofia poderia ajudar na saúde do ser humano, foi um grupo de médicos que conhecia a antroposofia que pediu para ele isso. Assim como teve, né, na escola Waldorf, alguém que quis fazer uma escola para os filhos dos funcionários. Assim como na agricultura biodinâmica, tinham produtores rurais, agricultores, que perguntaram de que forma a gente podia tratar a terra de uma forma mais saudável, e na época que nem se falava em agrotóxico ainda, né? Então, a antroposofia, ela foi, ao longo desses 100 anos, sendo vivida e sendo colocada na prática, e esse é o objetivo dela, por seres humanos, que têm culturas vamos dizer, formas de ver o mundo totalmente diferentes um do outro. E o Steiner fala que isso é o desafio, que é o desafio da alma atual, contemporânea, que pela primeira vez depois das grandes navegações, então, etnias diferentes começaram a se misturar, o papel do homem e da mulher começou a ser, vamos dizer, de novo questionado, porque a gente sabe que primitivamente nem sempre foi assim patriarcal como é atualmente, né? Então, a gente está numa época em que a gente tem que aprender com a diversidade, e o Steiner sempre fala que isso é o caminho saudável para a humanidade. Então, é muito importante, quando a gente ouve alguém falando de antroposofia,
dizendo que o Steiner diz que isso não é bom para tal coisa, o Steiner diz que isso não é certo, que isso não se faz. Olha, agora que eu estudo antropologia desde os 18 e tenho 58, eu digo com propriedade, com tranquilidade, quem está falando assim não está bem resolvido consigo mesmo, nem antroposoficamente. Pode ter muito conhecimento, pode ter lido livros, pode ter usado a antroposofia na sua prática, mas o fundamento da antroposofia é observar o fenômeno individualmente e, através dessas ferramentas, achar a resposta no fenômeno. E não ter algo pronto, não ter um conceito pronto. Então, a gente pode ter uma base. Eu gosto de usar a imagem do tear, né? Quando a gente vai fazer um tapete, por exemplo. A gente sabe que lá na região persa tem tapetes que as mulheres levam anos para fazer e elas vão colocando ali nos desenhos do tapete situações da vida dela. De repente, um cachorrinho, um casal que casa. Então, esses tapetes persas têm desenhos que são uma biografia, muitas vezes. E o tapete, então, a imagem do tear é que a gente pode ter como fundamento para uma medicina, para uma pedagogia, como é que diz, a urdidura, né? Que são aqueles fios firmes que mantêm a base. Mas a cor da lã, o tipo de lã, o desenho, quem faz é a vida, é o correr da vida. Então, a gente não pode ter isso pronto. Isso não é livre, isso não é liberdade. Então, a gente tem coisas, claro, eu vou fazer um tapete com uma lã que eu herdei do meu pai e da minha mãe, mas o jeito que eu vou passar ela, que desenho que eu vou fazer, isso é meu. E a humanidade, então, ela precisa dessa diversidade para, vamos dizer, ter o seu caminho de perfeição, que é sempre um caminho, que não existe um fim, é justamente esse aprendizado de um com o outro. É o aprendizado de uma etnia que possa ter sofrido a escravização, de um gênero que pode ter sofrido muita repressão, como o gênero feminino, de preferências sexuais, como é a homossexualidade, de terem sofrido por anos, e de agora é a época em que a gente parar e escutar. O Steiner fala muito das correntes de pensamento do sul, do norte, do leste, do oeste, que se encontram na época da alma da consciência, para que haja, então, um trabalho de uma busca de uma humanidade que vá para o caminho certo, né? Então, não é a cultura centro-europeia que é a mais importante. E isso tem que ter muito cuidado quando a gente fala de antroposofia, que a gente faz as festas europeias, coisas ligadas ao cristianismo, porque a antroposofia surgiu lá, mas não quer dizer que essa seja a única forma de festejar as épocas do ano, por exemplo. Nenhuma religião pode atrapalhar o conhecimento antroposófico. Existe escola Waldorf em países muçulmanos, em países hindus, em lugares lá em Israel. Então, existe escola Waldorf no centro de Nova York, existe escola Waldorf no interior de Viamão. Então, é isso que eu quero deixar para vocês também como mensagem, assim como a questão da sexualidade. Se a gente olhar a raiz do que o Steiner propõe, ele é um cara muito, muito contemporâneo, muito de vanguarda. Então, tem que ter muito cuidado com quem fala sobre o Steiner. É muito importante ler o que ele escreveu na raiz. E quando eu vou ler coisas sobre sexualidade que ele falou, eu fico muito tranquila e muito feliz em ver que tantas mudanças estão acontecendo atualmente, porque esse é o caminho da humanidade. Bom, são 8h31. Se alguém tiver uma pergunta aí última para fazer, já que eu falei um pouquinho demais agora na hora das respostas, faça, por favor. Eu quero encerrar de novo o nosso poema para os filhos. Últimos minutinhos, eu acho que eu só vou ler uma colocação da Eliana aqui, que ela colocou quando estava, né, desenrolando esse assunto, ela botou aqui: ao invés de focarmos no certo ou errado, refletir de que forma ajudar e que forma não atrapalhar o processo de desenvolvimento dos adolescentes, para que de fato se encontrem e não fiquem presos a padrões e expectativas alheias. Excelente. Achei que ela fez um ótimo, ótimo resumo. Esse é um caminho antroposófico, a gente observar a pergunta, né? Quando o paciente chega
com a pergunta, que é a doença, é a patologia, ou o incômodo de alma ou de corpo que ele tem, a proposta, o trabalho interior do médico antroposófico, além das coisas que a medicina tradicional oferece, é fazer uma imagem desse paciente com o seu problema e uma imagem desse paciente como um ser humano saudável. E aí, entre essas duas imagens, vai surgir para nós, que a gente não faz isso todo dia atendendo 10, 20 pacientes, mas tem encontros especiais com pacientes que têm questões sérias na vida, e isso pode ser um caminho também para a pedagogia, para a educação, para relações entre pessoas. Entre essa imagem da pergunta e a imagem do saudável, vai vir uma resposta, vai vir uma imagem de uma resposta de cura, de terapêutica ou pedagógica, no caso da pedagogia, né? Então, é esse terceiro elemento que é uma das respostas mais importantes que surge sempre que tem questionamentos e a gente quer responder eles do ponto de vista da antroposofia. Acho que temos mais alguma pergunta. Não, eu só ia comentar um pouco isso que eu escrevi, porque eu acho que o julgamento atrapalha muito. E a gente julga não só com palavras, a gente julga com o olhar, com a forma como a gente olha para o gesto de um adolescente, para um comportamento, e o julgamento, ele é muito danoso. Então, eu acho que enquanto comunidade, a gente pode, acho que tu deixaste para nós já aqui, assim, pistas riquíssimas para a gente carregar isso na nossa comunidade, poder arejar esse assunto, conversar mais sobre isso, porque eles se julgam entre eles também, então tem o julgamento dos adultos e tem o julgamento entre eles, porque eles acabam se expondo muito, né? Tem um tema que a gente tem conversado muito aqui em casa, que é sobre a intimidade. Qual é o lugar da intimidade? A escola é o lugar da intimidade, porque isso é também algo para conversar com eles, né? Porque eles acabam se expondo, falando, e aí cria expectativa, e aí eles se sentem na pressão de ter que se decidir, de ser isso, de ser aquilo, também entre eles tem as dinâmicas. Como que a gente, por isso que eu fiquei muito com isso, desde a primeira vez que eu te escutei no outro encontro, naquele outro encontro que teve há pouco, que é como que a gente ajuda e não atrapalha, né? Então, é um exercício, a gente não tem essas respostas, mas acho que como comunidade a gente pode carregar isso e promover mais encontros como esse aqui contigo. Tu trouxe imagens assim, nossa, lindas, essa imagem de que eles nos trazem o futuro. Eu fiquei muito pensativa, nunca tinha escutado isso quando tu trouxeste já no outro encontro essa imagem. Puxa, são coisas que nos desacomodam, né? Nos tiram assim nos desacomodam mesmo. Eu acho que tu nos traz assim pistas muito lindas para a gente seguir conversando sobre esse assunto e dá vontade de seguir conversando contigo mais e mais. Muito Eu também obrigada. gosto muito desse assunto, te agradeço, e eu acho que é isso mesmo, né? O desacomodar é que vai trazer mudanças, né? Então a gente tem que, como tu disse, essa frase que tu falou do lugar da intimidade é muito importante, porque a gente, como família, pode criar um ambiente de entender o que é intimidade, sem também trazer aquelas coisas muito rígidas, não pode deixar ninguém tocar em ti, não sei o quê. Falar isso, que existem partes da gente que são íntimas e que são só da gente, mas de uma forma muito mais de imagens e até de que a criança vai imitar o adulto do que trazer regras. E se criar um ambiente em que a criança se sinta bem em casa, ela talvez não vai se expor tanto. Ou ela vai saber, olha, tem um amigo ou uma amiga que eu sei que eu vou contar. E é uma época de muita desilusão mesmo. Eu vejo aqui no consultório, e aí às vezes é interessante porque tem 2 ou 3 pacientes que às vezes são da mesma turma,
e eles vêm sozinhos consultar e me contam as fofocas e os amores, as paixões de cada turma, né? Mas eu acho que isso é muito importante, criar um ambiente também na escola em que tenha uma professora, alguém do grupo pedagógico, que se sinta apto para ser essa pessoa que recebe isso, né? Pode ser um grupo de pais, de professores, que tenha um lugar de conversa, que seja um lugar aconchegante, que haja um respeito à privacidade. Eu brinco com os meus adolescentes, quando vocês entram sozinhos aqui na minha sala, eu não vou contar nada para os pais de vocês, a não ser que vocês estejam planejando de botar uma bomba no centro da cidade, algo policial, aí eu vou ter que contar. Mas coisas que não vão fazer risco para a vida de vocês é segredo, é um juramento médico. E aí eles se sentem muito, sabe? A gente às vezes fala isso toda hora e não se dá conta da importância que é para um aluno, um paciente pequeno, escutar isso. Olha, essa coisa que tu está me contando aqui é proibido para mim, como profissional, contar para outra pessoa. Isso é um juramento que eu fiz. Então, a criança sentir esse espaço em outros lugares é muito bom, porque também ele não vai se expor, não vai ser tão julgado. Isso é bem interessante. E isso que tu falou também dos gestos, que a gente às vezes vê uma coisa e se assusta, mas é porque é uma ideia pré-conceituosa nossa. Então, tudo bem, a gente pode ter essa primeira impressão, mas aí quem tem que se trabalhar é a gente, e não a pessoa que causou isso na gente, né? Então, é isso. Muito legal, Eliana, os teus comentários, de todos vocês. Agradeço também ao Fabiano, à Flávia, e quem não pôde perguntar e quiser depois conversar e aí na escola e combinar algum outro tipo de trabalho, eu estou muito feliz de poder colaborar com vocês. Acho que, em nome de todos aqui, agradeço, né? Todos e todas agradeço muito, já que as tuas. Bom Deus, acho que a cabeça fica fervilhando aqui, né? É muita coisa. Acho que esse assunto, se a gente deixar, ele se estende, né? Porque é muito potente e necessário nesse momento, né? Para mim, me ajuda como mãe e como educadora também, né? Então, é algo incrível, assim. E agradeço, né, novamente aqui. Acho que é só agradecer. E deixo agora, então, para a Jaque encerrar com aquele poema lindo e que a gente carregue esse movimento e, novamente, pessoal, né, rumo ao petar. Vamos lá. Isso eu ia dizer, assim, antes de ler o poema, pais do 7º ano, tenham toda a confiança e mandem seus filhos para o PETAR, porque é maravilhoso, é uma experiência inigualável que eles vão ter nessa idade, e os que forem juntos vão também adorar. E assim, eu não sei, teve viagens para outros lugares, eu conheci o PETAR, né? E eu acho assim que é um lugar magnífico e tem a ver com a nossa geografia, com essa cultura brasileira, de a gente também sair um pouco do nosso paizinho, que é o Rio Grande do Sul, né, e conhecer outros, porque ali a gente vê as pessoas que estão ali, que moram ali, e que são muito jovens, que trabalham como guias, né, porque eles aprenderam a ganhar o seu sustento com o turismo ecológico, né? Então, são pessoas que amam aquele lugar, aí tu conhece também o caipira brasileiro de verdade, isso é muito bacana. Eles vão conhecer também os quilombolas. Então, são culturas que eles não têm oportunidade, às vezes, aqui no nosso meio metropolitano de conhecer. Nós recebemos, na época que a gente foi à noite, foram uns violeiros lá e cantaram música sertaneja raiz, e eu me lembro que o grupo, na época, isso é música sertaneja, bem diferente dessa que tem aí, comercial, né? Então, vão ao PETAR, mandem seus filhos para lá, que vocês vão adorar. Então, eu vou terminar então lendo de novo o poema do Gibran Khalil. Então, uma mulher que carregava seu filho nos braços disse ao profeta: fala-nos dos filhos. E ele disse: vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Eles vêm através de vós, mas não de vós.
e embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes o vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas residem na morada do amanhã, que não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não retrocede e não se demora nos dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados, como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força, para que suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, também ama o arco que permanece estável. Boa noite, queridos. Boa noite, doutora. Muito Boa obrigada de noite, novo. obrigada. Boa noite. Obrigada.